Olá, amigos. Aqui é o professor Marcos Paulo, do canal História e Arte, professor de História Geral, no caso também pós-graduado em História do Brasil, e finalmente, para quem acompanha a minha Ilíada, formado em História da Arte, no caso MBA em História da Arte. Enfim, então agora eu posso falar com mais propriedade, né? Não que eu não pudesse antes, mas agora com o título posso falar com mais propriedade sobre história da arte, além de história do Brasil e história geral um todo. Beleza, galera? Então, hoje no canal História e Arte, temos falado bastante sobre arte, né? De forma muito conceitos da arte, desde conceitos próprios da arte, né? Alguns conceitos, não só conceitos, mas tipos de arte, né? Falamos já sobre algumas artes do audiovisual, artes da literatura, e hoje eu gostaria de sugerir para vocês no caso, não propriamente uma arte, mas uma das áreas de arte que vocês podem criar, tá? E no caso eu mesmo participo de um, né? Eu comentei isso no podcast anterior, que no caso é um clube do livro, e é algo fácil de fazer, não gera custo, pelo menos na maioria das vezes, e que eu vou deixar essa minha sugestão para vocês como uma forma de até de incentivá-los ou para quem já pensa em algo do gênero, poderem criar, tá bom? Como eu comentei no podcast anterior, né, sobre a Viúva Simões, eu fui convidado há aproximadamente 2 anos atrás na rede social Scoob, que é uma rede social excelente, similar ao Facebook, só que ele é próprio para leitura, literaturas de todos os tipos, independente do tipo de literatura, de leitura, de livro. E o Scoob é gratuito. E lá, né, foi uma rede social que foi um achado para mim. Primeiro eu conheci algumas pessoas no Twitter, mas confesso que não é a mesma coisa. E aí conheci o Scooby, eu não sei, não me recordo como. Então eu já deixo aí a primeira dica para quem gosta de leitura, ama leitura, independente do seu tipo de livro, e quer ter uma rede social, conversar com pessoas, trocar ideias, falar sobre o que você achou do livro. Já deixo aí a primeira dica, o Scooby, tá? Que é gratuito e ainda tem, você pode ganhar livros físicos lá, de livrarias mesmo, várias livrarias, editoras no caso, tá bom? E lá eu fui encontrado por uma colega da minha formação de história, que é a Laila. Ela viu minhas postagens e me convidou para participar de um grupo chamado Read to Read, no WhatsApp, um clube do livro, virtual. E aí, poxa, eu aceitei de cara, porque eu realmente já estava procurando por isso já há um tempo, né? Pessoas que quisessem trocar ideias sobre livros, e eu nunca achava fisicamente de forma próxima a mim. E eu aceitei, já estou nele, como comentei, um pouco mais de 2 anos. E é muito legal, gente, muito legal, porque falando assim, basicamente do Read to Read, que é o grupo que eu participo a convite da minha amiga Laila. Ela é uma das administradoras do grupo, ela, juntamente com vou citar aqui os nomes, porque eu pedi autorização para elas para falar do grupo e delas, né? Ela, a Ana B, Jéssica e Nayara, todas elas de formações universitárias diferentes, mas todos com um gosto comum, que é a leitura de livros clássicos a livros atuais, de tipos literários diferentes. E é aí que eu quero entrar na questão do clube do livro, tá? E eu vou estar citando como funciona o nosso clube do livro, né? Eu digo nosso porque é como uma mãe, o Read to Read. Tem pessoas do Brasil todo, isso é legal, por ser um grupo de clube do livro a nível digital, né? A nível de WhatsApp. Tem pessoas, a maioria são da Bahia, como é o caso da Laila, da Ana Bia, da Nayara, da Jéssica, elas se conhecem pessoalmente. Foi uma ideia delas lá na própria Bahia, né? No estado da Bahia. E aí foi difundido de forma a nível de Brasil, principalmente pelo Scoob, que é essa rede social de leitores. Então temos pessoas de São Paulo, eu que sou do Rio de Janeiro, pessoas do Sul. Eu convidei amigos do Rio de Janeiro também para participar. Então atualmente somos 43 pessoas, grupo razoavelmente grande, né?
razoavelmente, já fomos mais. Então, às vezes, algumas pessoas entram, outras saem, algumas são mais participativas, outras menos. Temos, às vezes, encontro por videoconferência, não ficamos só na conversa de textos, né? Mas temos, às vezes, encontro. Por que temos encontros? Porque fazemos também leituras coletivas, que é o tradicional clube do livro, que tem de forma física, né? Leitura coletiva, onde é escolhido um livro e todos leem aquele livro e trocam ideias sobre aquela literatura. Então, o Clube do Livro funciona muito assim. Porém, no Read to Read também tem a opção de você... Livros são votados a cada fim de ano, por exemplo, estamos chegando a dezembro. Então, livros são votados com temas diferentes, temáticas diferentes, e você vota de forma anônima. E depois, com base na votação, né, os mais votados, aqueles temas são escolhidos para o próximo ano. Ou seja, de 1 a 2 temas por mês. Ou seja, no início era um tema, atualmente são 2 temas. E você pode escolher um dos 2 temas para poder ler qualquer livro. Também são sugeridos livros, caso você não tenha uma ideia. Normalmente são EPUBs, né, o formato EPUB ou MOB. Mas você também pode ler de forma física, livro físico, se tiver. EPUB e MOB é porque normalmente você consegue de forma gratuita em alguns sites, né? Livros que já possam estar em domínio público, por exemplo. Alguns sites como a Amazon, e-livros, a biblioteca da Câmara dos Deputados, né? Da Câmara do Senado, desculpe. Também é possível obter livros gratuitos. Eu basicamente uso muito a Amazon e às vezes o e-livros, que é possível obter livros gratuitos, tá bom? Então, deixo aí também minha dica de alguns sites que vocês conseguem livros gratuitos. Para quem gosta de ler livro digital, eu particularmente me adaptei muito bem. Já leio mais de livros atualmente de forma digital do que físico, normalmente pelo aplicativo Kindle. Eu até deixei sugestões de aplicativos em um outro podcast aqui, aplicativos que vocês conseguem gratuitamente. Então, essa é uma sugestão assim básica, né, de como vocês podem montar um clube do livro de forma de graça e começar a convidar pessoas que também têm o mesmo interesse para vocês terem um clube do livro. Essa é uma sugestão de como funciona o nosso Read to Read, tá? Nós temos essa votação, das temáticas, temos leituras coletivas. Esse ano tivemos 4 leituras coletivas. Está havendo nesse momento, nesse mês, a última leitura coletiva do ano. Temos Amigo Oculto Literário, que é no mês de dezembro. Então, assim, Amigo Oculto literalmente a nível de Brasil, como eu disse, são pessoas de todo o Brasil, né? E é opcional, ninguém é obrigado a participar do Amigo Oculto, mas é uma forma de interagir, de não ficar somente, como eu disse, naquela questão dos textos, né? Você pode ler o livro. É muito similar ao Scooby nessa questão também, esqueci de falar. Você pode ler o livro, ao término da leitura do seu livro, seja ele o livro de leitura coletiva, normalmente leitura individual, do tema que você escolher, vou dar uma sugestão. Tema de... Só estou sugerindo, tá? Tema de novembro. Autor negro, tá? É um tema. Você pode escolher qualquer autor negro. Aí você pode escolher, por exemplo, Machado de Assis, que é brasileiro. Ou pode escolher também Chimamanda, que é autora negra no Chimamanda, é nigeriana, porém ela é muito conhecida a nível de mundo, né? Já vi aqui no Brasil algumas vezes, creio que algumas pessoas conhecem Chimamanda. Eu a conheço desde a época da minha faculdade de História, que quando eu estudei História da África, ela é muito citada, porque ela é muito famosa, uma escritora muito famosa, atualmente morando nos Estados Unidos, a Chimamanda. E aí você também não tem só a opção de novembro de leitor negro, você também tem a opção de ler uma temática de livro que virou filme, por exemplo. Só para ter uma ideia, que foi a adaptação, a gente chama de adaptação. Ou seja, era livro, é livro e virou filme. Então é só uma sugestão, entendeu? Dá para entender o que eu quero dizer? Aí, por exemplo, em dezembro, qual a outra temática? Aí já muda a temática. Tem 2 temáticas. Livro épico, quer dizer, alguma história tipo a Odisseia, ou como eu comentei no início, a Ilíada, que é basicamente tem ligação, né? Guerra de Troia, no caso. Enfim. E aí você tem também, além do livro épico, isso tendo 2 temáticas, tá? Vocês podem trabalhar com uma temática que é mais simples para começar um clube do livro. E aí vocês têm a opção de leitor
Deixa eu pensar aqui para vocês. Deixa eu pensar aqui um outro tema. Além do livro épico para dezembro, também tem a opção de livro da região Nordeste. Eu, por exemplo, vou entregar um livro da região Nordeste de leitura, com a minha leitura pessoal, no Read to Read, e depois vou estar trazendo para vocês, falando um pouco desse livro. Aí um livro da região Nordeste, qualquer autor da região Nordeste do Brasil. Isso é verídico, eu vou estar realmente entregando um livro agora, como comentei, e vou estar depois trazendo para vocês, como às vezes faço alguns autores, né, como foi o caso da Vilma Simões, da Júlia de Almeida, que foi um achado para mim, e sugerido pelas colegas do Read to Read, e foi uma leitura coletiva, foi minha última leitura coletiva, mais recente, além da Ciranda de Pedra que está ocorrendo agora, esse mês que eu, infelizmente, não vou ter como participar, porque devido a algumas atividades, por isso eu optei por a leitura individual. Também existe isso no nosso grupo atualmente, né? Além da leitura coletiva, vocês podem fazer leituras individuais das temáticas do mês. Ou seja, na verdade, tem 3 opções. Então, assim, para quem quer começar um clube de livro, já deixo aí os primeiros passos. Por exemplo, se você conseguir fazer fisicamente, legal. Se não conseguir, crie um grupo no WhatsApp, onde você vai abranger muito mais pessoas, e você pode começar com uma temática por mês, temáticas variadas, são 12 meses, vocês podem ter 12 temas diferentes. E aí vocês podem criar essa forma de leitura coletiva, com encontros via Google Meet, que é como fazemos, outras formas, como o Zoom, né? São aplicativos de leitura, de leitura não, de videoconferência, desculpe. Ou vocês podem somente dar lá o resumo do livro, aí vocês botam a capa do livro, dá uma nota de 1 a 5. Nós fazemos assim, seguimos um padrão muito similar ao do Scooby, onde colocamos a capa do livro, fazemos um resumo com base em uma sinopse, né, daquilo que achamos do livro, um resumo, e damos uma nota de 1 a 5, ou seja, de 1 estrela a 5 estrelas. Então essa é uma ideia de como criar um clube do livro de uma forma simples e totalmente gratuita. E deixando aí novamente a sugestão do Scooby para vocês, tá? Scooby, no caso, é S. Desculpe se eu estiver falando errado, mas se eu não estou enganado, se escreve assim. Vocês podem jogar no Google, que vocês vão achar a rede social e pode se cadastrar lá gratuitamente. SKOOB, ou seja, letra S, letra K, 2 vezes a letra O e a letra B. Tem uma corujinha azul. Lembra a corujinha no Duolingo, que é verde, né? Duolingo, que é o aplicativo de estudo de idiomas, que também é gratuito e vale muito a pena. Mas aí isso é uma outra história. Então, assim, essa é uma corujinha azul. E lá, como eu disse, sempre tem sorteio de livros novos, tá? Que no caso são as editoras que dão esses livros. Então é bem legal. Tá bom, galera? E fica aí a sugestão do grupo de literatura para vocês, como criar um grupo de literatura. E se porventura vocês queiram participar do Read to Read, já deixo aqui meus contatos, né? Vocês podem me adicionar, fiquem à vontade, porque o Read to Read é uma mãe, então qualquer pessoa pode participar, quem tiver interesse. E já deixo com meus contatos que vocês podem conversar comigo, seja no Scooby, tá? Só me procurar lá, Marcos Paulo S.R. de Abreu. Vocês vão achar meu Scooby, tá bom? Ou pelo LinkedIn também, vocês podem me encontrar pelo mesmo nome, marcospaulo.s.r. de Abreu. E aí a gente troca ideias, podemos trocar ideias tanto no Scooby, é possível adicionar um ao outro lá, como no LinkedIn. Também posso passar o link particularmente do Read to Read, que é esse grupo que eu tenho muito prazer, me sinto muito honrado de estar participando já dentro desses aproximadamente 2 anos, um pouco mais que isso, a convite da minha amiga Laila e das meninas Ana B, Jéssica e Nayara, entre tantos outros amigos que eu tive a oportunidade de conhecer a nível de Brasil, que sempre quando possível conversamos nesse grupo literário e temos esses encontros por videoconferência também. Ainda não tivemos a oportunidade, né, como são pessoas de todo o Brasil, temos um encontro pessoal, principalmente devido a essa questão de pandemia, que ainda existe, né, infelizmente, já não tão presente, tão forte como foi no início,
mas ainda não foi possível. Às vezes já tiveram alguns encontros regionais, né, locais, mas quando for possível eu quero muito conhecê-los pessoalmente também. E fica aí essa minha sugestão de hoje, bem voltada ao mundo da arte literária, mas como sugestão de criação para vocês. Tá bom, galera? É isso aí. Um abraço a todos, até o próximo podcast. E falaremos mais sobre outras histórias diversas, desde história política, que eu estou devendo para vocês, né? Vamos voltar a falar sobre história política do Brasil, algumas temáticas ligadas à história política, outras temáticas ligadas à história, a outras literaturas também. Como comentei, vou trazer uma da área do Nordeste do Brasil, entre outras histórias também da arte, com história, se possível. Ou um outro também, que ambos são, como o nosso canal é esse, falamos sobre, se possível, sempre com dos dois temas, ou algo ligado a um dos temas, história e arte. Tá bom, gente? Aqui me despedindo então, professor Marcos Paulo, e um abraço a todos e até o próximo podcast.